Olá, amigos e amigas online, tudo bem? Gente, voltamos, né? Ainda desenvolvendo o tema variações patrimoniais. Já vimos as variações ativas resultantes da execução orçamentária, estão lembrados? Receita orçamentária, mutações ativas, e vimos também, dentro desse grupo, as independentes, superveniências ativas e insubsistência do passivo. Do outro lado, variações passivas, as que resultam da execução orçamentária, despesa orçamentária, mutações passivas. E as que independem da execução orçamentária, superveniências passivas e insubsistência do ativo. Mas ainda temos que acrescentar mais uma informação. Exatamente. Para fechar o rol das variações patrimoniais, tanto as ativas quanto as passivas, mais um ponto eu vou colocar. Vamos ver? E assim começamos a nossa aula de hoje na tela. Contabilidade pública é o que estamos vendo, não é? Então, gente, atenção, olha só, com a descentralização financeira, como é que vamos encaixar isso no nosso assunto? Vamos aqui, na realidade, rever, de certa forma, um tema ligado ao orçamento público, hein? Quem não viu, verá agora. Gente, a descentralização financeira acontece quando recursos, numerário, são transferidos da STN para os órgãos setoriais e dos órgãos setoriais para as unidades orçamentárias. Mas como é que essa transferência acontece? Quando a STN transfere recursos para os órgãos setoriais de programação financeira, essa transferência é chamada de cota. Então, a cota acontece quando o órgão central, que é a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, transfere recursos para os órgãos setoriais. Assim que cada órgão setorial receber a sua parte do orçamento, a parte em numerário, em recursos financeiros do orçamento, esses órgãos setoriais de programação financeira começarão agora a transferir para as suas unidades orçamentárias, para aquelas que estão dentro da sua estrutura administrativa. Quando a descentralização de numerário ocorrer internamente, ou seja, na mesma estrutura administrativa, ao qual pertencem o órgão setorial e as unidades orçamentárias, essa transferência, essa descentralização interna é chamada de subrepasse. Então, o subrepasse acontece quando há uma descentralização interna de recursos. Agora, quando a descentralização acontece entre órgãos que não pertencem a uma mesma estrutura administrativa, ou seja, quando a descentralização ela é externa, essa transferência é chamada de repasse. Então, gente, a descentralização financeira, ela poderá ser classificada como cota, como subrepasse ou como repasse. A cota é a descentralização que acontece entre o órgão central, que é a STN, e os órgãos setoriais de programação financeira. O subrepasse é a descentralização interna de numerário. E o repasse é a descentralização externa de numerário. Gente, então, quando ocorre a descentralização, comecem agora a trabalhar pela ótica de quem recebe e pela ótica de quem transfere. Quem recebe é bom, não é bom? Está recebendo recursos? Então, vocês acham que essa variação será ativa ou passiva? Claro que é passiva, né? Você está recebendo. E quem transfere? Quem transfere perdeu o numerário. Não é uma coisa ativa, não é uma variação ativa, é uma variação passiva. Então, já comecem a trabalhar essa lógica. Tudo que for recebido em termo de descentralização será classificado como uma variação ativa. Agora, quando eu conceder, eu sou um órgão e concedi através
da transferência de recursos numerário para outro, logicamente que para quem concede é uma variação passiva. Então, a concedida, variação passiva. A recebida, variação ativa. Então, essa é a lógica. Mas como, tecnicamente, vamos encaixar essas informações dentro das variações patrimoniais? Como? Vocês vão ver, observem. Então, temos a interferência ativa orçamentária e a interferência passiva orçamentária. Então, por ser orçamentária, essa interferência depende da execução do orçamento. Tanto a ativa, estão vendo, quanto a passiva. Existem aquelas que dependem da execução do orçamento, mas também existem aquelas que independem da execução do orçamento, podendo ser ela ativa, podendo ser ela passiva. E agora, como é que vamos classificar a ativa orçamentária, essa interferência? Pelo fato de ser uma interferência, gente, isso aqui, ó, significa que estamos diante de uma descentralização de recursos. Então, a interferência representa a descentralização de recursos. Quando for uma interferência ativa orçamentária, teremos uma cota recebida, um repasse recebido ou um subrepasse recebido. Olha que fácil. Recebi, estão vendo aqui, pela lógica, tem que ser variação ativa. E como estamos diante de transferência de recursos, tem que ser interferência. Interferência ativa e é orçamentária porque depende da execução do orçamento. A interferência passiva orçamentária, agora, pelo fato de ser passiva, olha só, vamos conceder. E como é interferência, significa que é uma descentralização de recursos, podendo ser cota, repasse e subrepasse. Então, para facilitar, quando há concessão de recursos, variação passiva, chamamos de interferência passiva. Quando há o recebimento desses recursos, chamaremos de variação ativa, interferência ativa. Então, essa é aquela que depende da execução orçamentária. São aquelas que resultam da execução orçamentária. Mas também temos as interferências ativas e passivas que independem da execução orçamentária. Começaremos com a interferência ativa extra-orçamentária. Cuidado, hein? Olha só. Recebimento de transferência financeira para pagamento de restos a pagar, que é a OTR, Ordem de Transferência Recebida. Ou recebimento de bens e valores transferidos de outros órgãos. Gente, transferidos de outros órgãos. Não confundam, isso aqui, ó, é diferente de uma doação recebida. Então, é diferente de uma doação recebida. Aqui temos dois órgãos que estão dentro da mesma estrutura, de um mesmo orçamento, um doando para o outro, um transferindo para o outro. Então, o patrimônio público não sofreu essa variação, não é verdade? Agora, se for uma doação de um terceiro estranho à administração pública, a doação recebida, aqui teremos, no caso, uma superveniência ativa. Agora, recebimento de bens e valores transferidos de outros órgãos, interferência ativa extra-orçamentária. Então, cuidado, hein? A interferência ativa extra-orçamentária acontece quando o órgão recebe numerário para pagamento de restos a pagar. Quando há o pagamento do RP, vocês já aprenderam, hein? No meu curso anterior. Quando há o pagamento de RP, esse pagamento é classificado como despesa extra-orçamentária. Quando o órgão que vai pagar o RP recebe os recursos para pagar essa obrigação, o recebimento, interferência ativa extra-orçamentária.
E o outro exemplo da interferência ativa extra-orçamentária é quando você recebe bens, valores de outros órgãos. Mais uma vez, não confundam com uma doação recebida. Uma doação recebida de um terceiro vai entrar com uma variação patrimonial ativa, superveniência ativa. Agora, o recebimento de bens de outros órgãos, interferência ativa extra-orçamentária, ok? E a interferência passiva extra-orçamentária? Aí só trocamos a lógica. Querem ver? Voltem para a tela. Interferência passiva extra-orçamentária. Concessão de recursos financeiros para pagamento de restos a pagar, que é a chamada OTC, Ordem de Transferência Concedida. E a concessão de bens e valores transferidos para outros órgãos. Temos aqui também, olha só, não confundam com uma doação concedida, hein? A doação concedida é uma insubsistência do ativo. Agora, a concessão de bens e valores transferidos para outros órgãos, interferência passiva extra-orçamentária. E assim incluímos o último elemento que estava faltando para fecharmos o rol das variações patrimoniais, quer sejam elas ativas, quer sejam elas passivas. Bem, e agora? E agora vamos exercitar, vamos treinar para classificarmos perfeitamente as variações patrimoniais, porque é isso que a banca exige e essa é a base para podermos montar o demonstrativo que vai surgir por conta dessas variações. Mas tudo ao seu tempo. Primeiro a parte das variações, conceituamos, classificamos, vamos agora exercitar e depois montaremos a demonstração pertinente a essas variações patrimoniais. Então vamos agora ao nosso exercício de fixação na telinha. Exercício de fixação. A primeira variação está aqui, alienação de bens. Vamos lá. Pela alienação de bens, temos aqui a possibilidade, não é, de ser uma variação ativa ou de ser uma variação passiva. Quando há, gente, a alienação de bens, esse fato é bom ou ruim para o patrimônio permanente? É ruim, não é? Eu vou perder um bem. Então, olha só, já descarto todas as variações ativas. Estamos diante, então, da variação passiva. A variação passiva poderá ser uma despesa orçamentária, uma mutação passiva ou um decréscimo patrimonial. O decréscimo patrimonial ou é uma superveniência passiva ou é uma insubsistência do ativo. Sem falar também que agora podemos ter a interferência financeira. Ela pode ser ativa, né? Ou pode ser orçamentária, perdão, ou pode ser extra-orçamentária. Mas o fato em questão, qual é? A alienação de bens. Vejam que já podemos descartar a interferência financeira, não é? A alienação de bens não é uma despesa orçamentária. Estamos diante ou de uma mutação passiva ou de um decréscimo patrimonial. Se eu estou alienando um bem, eu não estou aumentando o meu passivo, já corta esse daqui. E para que haja a alienação de um bem, há necessidade de que, gente, de executar o orçamento. Então, não pode ser esse aqui também, a insubsistência do ativo. Então, a alienação de bem é uma mutação passiva. Olha só, saiu o bem do ativo permanente, mas entrou o numerário no patrimônio. Tanto é que a mutação passiva também é conhecida por conta disso aqui, ó, entrada do numerário de mutação da receita. Então, alienação de bens, mutação passiva, ok? Podemos até classificar de outra forma. Vamos facilitar aqui. A alienação de bens. O fato é bom ou ruim para o patrimônio? É ruim. Então, variação passiva. Para alienar um bem,
Há necessidade ou não de executar o orçamento? Há necessidade. Então, variação passiva dependente da execução orçamentária. Como variação passiva dependente da execução orçamentária, temos ou a despesa orçamentária, ou a mutação passiva, ou, o que é que tem mais, gente? A interferência financeira orçamentária, passiva orçamentária. A alienação de bem não é despesa, nem é interferência, claro. Então, ficou apenas como mutação passiva, como nós classificamos anteriormente. E é assim que vamos classificar. Vamos para outro? Aquisição de bens. Pergunto, aqui mais uma vez, de um lado, variações ativas, do outro lado, variações passivas. Quando a administração pública adquire um bem, esse fato é bom ou é ruim? É bom, não é? Vai aumentar o ativo permanente. Então, já cancelo todas as opções das variações passivas. Vamos trabalhar apenas com variações ativas. A variação ativa poderá ser receita orçamentária, poderá ser mutação ativa, poderá ser uma interferência financeira ativa orçamentária. Essas aqui, ó, dependem da execução orçamentária. Poderá ser um acréscimo patrimonial ou superveniência ativa ou insubsistência do passivo. Ou poderá ser uma interferência financeira ativa extra-orçamentária. A aquisição de bens não é receita orçamentária, não é cota, não representa a diminuição do passivo, não representa o recebimento numerário para pagar RP, nem a transferência de bens de outros órgãos. Então, fora essa aqui. Estamos diante da superveniência ativa, que aumenta o ativo, ou mutação ativa. Só que a aquisição de bens depende da execução orçamentária. Então, já corta esse aqui. Ficamos apenas com a mutação ativa. E a aquisição de bens, ela vai provocar o quê? A entrada do bem no ativo permanente e a saída do numerário. Tanto é que a mutação ativa também é conhecida como mutação da despesa. Então, a aquisição de bens, mutação ativa ou mutação da despesa. Uma outra forma também de classificarmos a aquisição de bens. O fato é bom ou é ruim para o patrimônio? É bom. É bom porque aumenta o ativo permanente. Então, isso aqui é uma variação ativa. Para adquirir um bem, o orçamento tem que ser executado? Tem que ser executado. Então, a variação ativa, ela depende da execução orçamentária. As variações ativas que dependem da execução orçamentária ou serão classificadas como receita orçamentária, ou mutação ativa, ou a interferência financeira ativa. Que aqui temos a cota, o repasse e o subrepasse recebidos. Mas qual foi o fato? A aquisição de bens não é receita, não é cota, não é repasse nem subrepasse. Sobrou apenas a mutação ativa, como classificamos da outra forma. Vamos avançar. Mais um fato. Amortização de dívida fundada. A dívida fundada é uma obrigação. E agora a administração pública está pagando pela dívida. Aqui temos de um lado variações ativas, do outro lado variações passivas. Quando a administração pública paga a sua dívida, esse fato é bom ou ruim para o patrimônio? É bom, não é bom? Então, olha, cancelamos qualquer possibilidade de variações passivas. Estamos apenas com a variação ativa, que poderá ser receita orçamentária, mutação ativa, interferência financeira ativa orçamentária. Essas aqui dependem da execução orçamentária. Ou poderá ser, não é, um acréscimo patrimonial, superveniência ativa, insubsistência do passivo, ou a interferência financeira ativa extra-orçamentária.
essas independem da execução orçamentária. Mas qual foi o fato? A amortização de dívida fundada. Então, fora receita orçamentária, fora interferência, fora interferência. Se eu estou amortizando a dívida fundada, não estou aumentando o ativo, então fora a superveniência ativa. E para amortizar uma dívida fundada, há necessidade de quê? Da execução orçamentária. Então, fora insubsistência do passivo. Ficamos apenas com a mutação ativa. E o que é que aconteceu? Houve a redução do passivo permanente e houve a saída do numerário, já que há o pagamento da dívida. Por isso, mutação ativa, também conhecida como mutação da despesa. Classificando daquela outra forma, olha só. Amortização da dívida fundada. Se eu estou pagando a dívida, o fato é bom ou é ruim para o patrimônio? É bom. Então, a variação, ela é ativa. Essa variação ativa depende ou independe da execução orçamentária? Depende, não é? Porque para amortizar a dívida, eu tenho que executar o orçamento, já que será uma despesa orçamentária. Então, essa variação ativa, ela depende da execução orçamentária. As variações ativas que dependem da execução orçamentária, quais são? Receita orçamentária, mutação ativa e a interferência financeira ativa orçamentária, que pode ser uma cota recebida, um repasse recebido ou um subrepasse recebido. Qual é o fato? A amortização de dívida fundada. Não é receita, não é cota, não é repasse, nem subrepasse. Então, sobrou apenas a mutação ativa. E realmente, mutação é troca, é permuta entre elementos do patrimônio. No caso, que foi trocado por quê? Houve a saída da obrigação no passivo permanente e saiu também o numerário. Então, pela saída do numerário, mutação ativa, também conhecida como mutação da despesa. Então, essa é a classificação da amortização de dívida fundada. Mais um exemplo, amortização de empréstimos concedidos. Então, vou colocar novamente, de um lado, variações ativas, do outro lado, variações passivas. Pela amortização de empréstimo concedido, esse fato é bom ou é ruim? Pensem. Gente, quando a administração pública concedeu um empréstimo, ela ganhou um direito a receber. E agora, aquele que tomou o empréstimo está pagando. Então, o direito a receber vai sair do patrimônio, já que ela está recebendo. E como haverá uma baixa no direito a receber, que está no ativo permanente, o fato é ruim para o patrimônio. Lembrem-se o que eu falei, a dica inicial. Primeiro, foquem o grupo permanente. Então, pela amortização de empréstimos concedidos, essa variação ela vai provocar uma redução no ativo permanente. E reduzindo o ativo permanente, o fato é ruim. Então, excluímos as variações ativas. Estamos agora trabalhando apenas com as variações passivas. Aquelas que dependem da execução orçamentária são classificadas como despesa orçamentária, ou mutação passiva, ou interferência financeira passiva orçamentária. As que independem da execução orçamentária são classificadas como decréscimo patrimonial, que pode ser uma superveniência passiva ou uma insubsistência do ativo, ou a interferência financeira passiva extra-orçamentária. Qual é o fato? Amortização de empréstimos concedidos. Então, não estamos aqui falando em despesa orçamentária, não é cota, não é repasse, nem subrepasse. E pela amortização de empréstimos concedidos, estamos reduzindo o ativo permanente. Então, isso aqui já cai no ato. Estaríamos diante de uma dúvida, se é que há uma dúvida, entre a mutação passiva e a insubsistência do ativo. Mas para amortizar o empréstimo concedido, quando há amortização de um empréstimo concedido, isso vai gerar uma receita orçamentária,
que é a receita orçamentária de capital. Então, depende da execução orçamentária. E agora excluímos a insubsistência do ativo. Então, vamos classificar como mutação passiva. Por quê? Houve a saída do direito no ativo permanente, mas houve a entrada do numerário, troca, permuta. Mutação passiva, também conhecida como mutação da receita, tanto faz. Classificando de outra forma, para a gente fixar bem. Amortização de empréstimo concedido. O que é que está acontecendo no patrimônio? Haverá baixa de um direito no ativo permanente. Por conta disso, esse fato é negativo para o patrimônio. Por conta disso, essa variação, ela é passiva. Essa variação passiva será orçamentária ou extra? Depende ou independe da execução orçamentária? Depende, não é? Porque quando há a amortização de um empréstimo que foi concedido, esse valor recebido é classificado como receita orçamentária. Portanto, essa variação passiva depende da execução orçamentária. Essa variação passiva depende da execução orçamentária. Ela poderá ser classificada como despesa orçamentária, ou mutação passiva, ou interferência financeira passiva orçamentária, podendo ser cota, repasse ou subrepasse. Mais uma vez, qual é o fato? Amortização de empréstimos concedidos. Então, fora a despesa orçamentária, não é cota, não é repasse nem subrepasse, apenas mutação passiva, também conhecida como mutação da receita. Fácil, né, gente? Mais uma? Mais uma. Cancelamento da dívida ativa. A dívida ativa é um direito a receber. Quando inscrito no patrimônio, a dívida ativa aumenta o ativo permanente. Mas o que está acontecendo aqui? Está havendo cancelamento. Então, pelo cancelamento, vamos reduzir o ativo permanente. As variações patrimoniais poderão ser variações ativas ou variações passivas. Pela redução do ativo permanente, esse fato ele é negativo, não é verdade? Então, cancelamos aqui, ó, as variações ativas. Estamos diante de uma variação passiva, que poderá ser uma despesa orçamentária, ou uma mutação passiva, ou uma interferência financeira passiva orçamentária. Essas dependem da execução orçamentária. Ou poderá ser um decréscimo patrimonial, superveniência passiva ou insubsistência do ativo, ou uma interferência financeira passiva extra-orçamentária. Essas aqui independem da execução orçamentária. Qual foi o fato? Cancelamento da dívida. Ninguém falou em despesa orçamentária, ninguém falou em cota, repasse, subrepasse. Se estamos cancelando a dívida, estamos diminuindo o ativo e não aumentando o passivo, já corta esse aqui. E quando há o cancelamento da dívida ativa, será que o orçamento está sendo executado? Será que estamos arrecadando alguma receita ou realizando alguma despesa? Não. O cancelamento da dívida ativa independe da execução orçamentária. Então, cortamos aqui, ó, mutação passiva. Sobrou apenas a insubsistência do ativo. E realmente aconteceu isso com a redução, como eu coloquei logo no início, do ativo permanente. Então, o cancelamento da dívida ativa é uma variação passiva, independente da execução orçamentária, classificada como decréscimo patrimonial do tipo insubsistência do ativo. Ok? Bem, e é assim que vamos classificar as variações. E é assim que vamos seguir passo a passo. Ainda tenho mais exemplos. Quando eu voltar, eu continuo com os exemplos.